Deus, o que é isso? Eu tô na turma certa, né? Se assim, senhor, professor. Bom dia. É na turma. Boa É que eu tarde. tô Me com a enganou tia de Brena. novo. Ou é alguém que tá usando a foto da tia Brena? É a Nara, ela achou essa foto bonita e colocou. Ah, eu estranhei. Achei estranho. Vamos começar. Vamos esperar mais pessoas entrarem. Vamos lá, pessoal. Página 40, capítulo 5. Página 50. Qual livro forte? Artes. Livro de artes. Sim. Qual a página, professor? 50. Então vamos lá. A gente está nesse capítulo de contação de história, a arte de contar a história. Nós já vimos, boa tarde, todo mundo. Nós já vimos nós já vimos muitas histórias de diversos segmentos, histórias do folclore brasileiro, histórias de lendas urbanas, histórias de histórias próprias, né, histórias de vida pessoal. Tudo isso nós já vimos aqui. Página 50, já botei 3 vezes para dar página 50. Página 50. Página 50. O que é que acontece? Nós percebemos aqui nesse capítulo, a gente consegue ver com mais clareza que a história é uma forma de comunicação, né? De pessoa para pessoa, de pessoa para povos, para populações, para turmas, né? Igual é o nosso caso. A contação de história, né? Nos possibilita um resgate de tradições, né? Mas também é um meio de comunicação. Então, lembrem disso. A aula de hoje é muito importante vocês anotarem o que nós vamos falando, algumas coisas, entenderam? Já é importante fazer algumas anotações. Porque... Então, aqui a gente já começa, nós já vimos algumas histórias, hoje nós teremos mais algumas histórias, né? Mas vamos finalizar esse capítulo hoje, né? Alguém para ler o primeiro parágrafo da página 50? Vai, Clarinha. Espanha, Portugal, Chile, Dinamarca. É esse, professor? É. Porém, ela não registra as histórias. Nas filmagens das ações, é possível ver a imagem, mas não o áudio. Escutamos os sons das ruas, das cidades, e não as histórias. Pode continuar. Embora duas pessoas estejam presentes numa mesma situação, cada uma percebe o momento de maneira diferente. Isso ocorre porque entendemos e sentimos o que acontece em nossa volta a partir das experiências que tivemos em nossa vida. Dessa forma, é preciso estar aberto a ouvir as outras pessoas para poder compreendê-las, assim como precisamos nos expressar para que os outros nos entendam.
Ótimo. Então aqui a gente percebe, né, o que eu estou falando, que a contação de história, ela é um meio de comunicação, um meio de não deixar tradições, lembranças morrerem, né? Elas vão passando de geração em geração e vai se passando essas histórias. Às vezes as pessoas modificam um pouco, né? Mas é um meio de contar uma história, como nós temos aqui em Aracuiaba, a lenda da história da Pedra Aguda, né? Então nós temos de geração em geração pessoas contando essa mesma história, né? Quem me contou foi meus pais, quem contou para meus pais foi meus avós, né? E eu vou contar para meus filhos vão contar para os filhos deles, e assim a história vai seguindo, né? Vai tomando curso. Sobre o tema, penso, ouvir uma história me possibilita o quê? O que te possibilita quando você ouve história? O que possibilita quando você só ouve a história? Alguém está contando a história para você. No lugar de você ver um filme completo, né? O filme, você já vê você tem a voz dos personagens, tem a imagem dos personagens, tem a forma de expressão, de andar, de falar dos personagens, mas numa contação de história é um pouco diferente. Então, permite imaginarmos como deve ser e como se passa a história. Exatamente. A contação de história, ela nos possibilita imaginar, exatamente. Cada um vai criar um personagem, né? É um momento, maneira diferente. Ó, é o que fala aqui nesse segundo parágrafo. Embora duas pessoas estejam presentes numa mesma situação, ouvindo a mesma história, cada um percebe o momento de maneira diferente, né? Então, se eu for começar a contar uma história aqui, cada um vai imaginar de uma forma. Eu vou contando, por exemplo, vamos lá, vou criar uma história aqui. Era uma vez uma pequena menina que tinha 5 irmãos e morava com a sua mãe. E a sua mãe, essa menina era irmã, o nome dela era Lara. E ela era a irmã mais velha de 5 irmãos, né? Era Lara, João, Pedro, Tiago e Jonas. Ela era a única menina. E um dia seus irmãos adoeceram e sua mãe também. Então, a mãe da Lara pediu para ela ir. Eles moravam em um vilarejo, né? Mas a casa deles era bem afastada da cidade. A casa deles era bem afastada. Eles moravam em um bosque. Numa casinha bem humilde, bem pequena, que até, inclusive, não comportava essas 6 pessoas, que no caso, a mãe da Lara e a Lara e seus 4 irmãos. Sua mãe pediu para ela ir no vilarejo buscar alguns medicamentos. Nesse caminho, existia, de um lado do caminho, existiam belas flores, né? Todos os tipos de flores. E do seu lado esquerdo, do lado direito existiam as flores, do lado esquerdo existia um belo lago, quase que como um oceano, que se não via mais fim. E ela percorria esse caminho até chegar na cidade. Então eu quero saber, por exemplo, vamos lá. Estou explicando, Maiane. Então o que acontece? O Taima até já falou, Maiane. E eu falei também. Mas eu já falo já. O que acontece? Taima, me diz como tu imaginou todo esse caminho. Do que eu falei, que eu descrevi. Eu penso em uma casa pequena, assim, muito pequena mesmo. Uma floresta. Que era a casa? A casa, bom... Na tua mente, quando eu tava contando a história, tu imaginou uma casa de que cor, de que jeito, que forma? Penso numa casa, assim, com uma telha feita de palha. Casa bem humilde mesmo, pobre. E o caminho, tu imaginou como? Imagina um lugar ensolarado com várias flores no chão, do lado direito, que só diz das flores. Tu conseguiu imaginar a cor das flores?
Eu imagino margaridas, rosas, girassóis, sols. E do lado esquerdo, como é que tu imaginou o lago? Eu imagino um oceano muito grande, como você disse, que já não se via mais fim. Só se Mas, via apenas o mar. mas era só água? Tu via só água ou tu via alguma flor por cima, algum galho? Eu só via o mar. Eu Só via mar. pensava em ver o mar. E o caminho que ela percorria? Tu via um caminho de terra, uma pista, um calçamento, o que era? Eu via, bom, era uma floresta. Era um pequeno caminho com pouco barro, sujo. Ah. Letícia, tu imaginou como? Letícia Borges. Professor, eu imaginei assim, tipo, a casa era feita de madeira, o telhado também era feito de madeira não muito grande. Eu imaginei ela morando no meio de uma floresta de taiga, que é uma floresta que existe, que ela é com pinheiros e árvores grandes, que ela é do Minecraft. Sim, continuando. O caminho que ela percorreu era meio que um caminho de terra barra areia, porque eu não sei explicar, e quando ela chegou lá, eu imaginei um lago cristalino, e, tipo, bem grande mesmo. E as flores eram rosas e dente de leão, que é uma flor que existe também. Ai, tu imaginou dente de leão, né? E como foi que tu imaginou a menina? A menina, eu sinceramente, eu imagino a menina ruiva com olhos verdes, eu não sei por quê. Ela não era muito alta e só, eu acho. Vamos lá. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Raika. Raika. Hello, Raika. Raika. Raika tá aí? Raika não está. Gabriel Ribeiro. Professor, eu imaginei uma casa bem humilde, com buracos, faltando telha, o caminho de terra, as flores rosas e azuis e amarelas, e um lago cristalino, um oceano cristalino, cheio de peixes. Tu viu os peixes quando eu tava contando a história? Tu imaginou peixes? Imaginei. Pronto, obrigado. Então vocês viram que cada pessoa vê de uma forma diferente, né? A Letícia imaginou uma casa de madeira, com telhado de madeira. O Taimo já imaginou diferente, não é? O Gabriel imaginou uma casa com buraco, faltando um buraco na telha. O Taimo imaginou uma casa com telhado de palha, né? Então, à medida do que vai contando a história, que você ouve a história, ou que você lê a história, tipo num livro, você tem a possibilidade de imaginar, de criar, né? É ilimitado. A possibilidade de ouvir ou ler uma história é ilimitada, né? Nós temos várias e várias e várias e várias e várias possibilidades. Nossa imaginação é muito frutífera, principalmente de vocês. Vocês estão na idade de que a imaginação de vocês está muito fértil, está bem propícia à criação de novas possibilidades, novos caminhos, novos personagens, né? Novos traços. Se vocês, não sei se muitos aqui gostam de desenho animado, anime, mas vocês podem perceber a evolução de traços, né? Hoje em dia, traços é a forma dos desenhos, né? As pinceladas. Hoje nós temos animes bem modernos, de traços modernos, né? Isso, o que transformou isso? A imaginação. As pessoas criaram uma história e elas foram projetando, materializando as suas histórias. Vocês também podem ser contadores de histórias, né? Vocês podem contar a história de vocês. Não, mulher, mas não tem ninguém dentro do teu armário, não. Em nome de Jesus. Não tem ninguém. Então, vamos lá. Continuando. O que é que a gente vai falar?
Vai continuar aqui. Vamos lá. Então, vocês colocam, ouvir uma história me possibilita o quê? Me possibilita imaginar, criar, desenvolver um novo personagem, desenvolver uma história, desenvolver cores. A imaginação é infinita. Mas aí é pessoal. O que é que possibilita? Quando eu contei a história, o que vocês imaginaram, né? Vai lá para a página 51. Quantas vezes você já foi surpreendido ouvindo uma história e vivendo a imaginação? A arte de contar a história remota a tempos antigos. Uma pessoa para ler? Pode ser a Maiane. Vai, Maiane. Aonde, professor? Registre suas ideias? Homero. Página Oi? 51. Entendi. O que as outras pessoas pensam sobre quantas vezes você já foi surpreendido ouvindo histórias e vivendo imaginação. A arte de contar história remota a tempos antigos. Homero, poeta da Grécia Antiga, acredita-se que tenha vivido no século, não sei que século é esse, antes de Cristo. Por exemplo, por meio da tradição oral, imortalizou a história da Guerra de Troia em seu poema épico Lídia, sei lá, consideram uma das obras mais antigas da literatura grega. Muito antes da invenção da escrita, as pessoas já passavam sua sabedoria e seu conhecimento por meio da contação de histórias em diversas culturas e povos. Ainda hoje, as histórias são uma das principais formas de conectar diferentes gerações. Vocês já ouviram falar sobre o cavalo de Troia? Alguém já ouviu falar? Eu acho que já, professor. Que eu lembre não, professor. Vocês nunca ouviram falar sobre Eu já ouvi falar, mas eu não sei. a Guerra de Troia? Professor, na turma da Mônica, o Cebolinha uma vez falou a história. Ele disse que era 2 times, mas eu acho que essa história foi ele que inventou. Vamos lá. Eu vou contar um pouco para vocês. Há muito tempo atrás, existia uma guerra entre gregos, o povo grego, e os troianos, né? Basicamente, entre Ilíada e Odisseia. E esse povo via brigando. E dentro de Troia tinha um muro muito grande. E os troianos estavam ganhando essa guerra. Era uma guerra muito sangrenta na época. E os gregos tiveram uma ideia. Eles tinham que se infiltrar dentro do palácio de Troia, dentro dos muros troianos. E eram muito altos. Os muros de Troia eram muito altos. Então, eles tiveram a ideia de acabar com a guerra. Eu acho que essa guerra, se eu não me engano, era por território. Eu vou passar ela para vocês aqui, eu já separei ela. Estão recordando da história? Não conheço não, professor. Não lembro disso não. Então, os gregos tiveram uma ideia de fazer um falso tratado de paz. E eles fizeram um enorme cavalo de madeira e palha. Que era com a estrutura oco. Ele era oco por dentro. Eles fizeram esse grande cavalo para dar de presentes aos troianos como um tratado de paz. Só que esse cavalo era oco dentro e eles colocaram muitos guerreiros dentro do cavalo. Muitos guerreiros dentro deste cavalo. E quando os troianos abriram o castelo,
os portões da grande muralha baixou, eles trouxeram o cavalo para dentro e fecharam o portão. E naquele dia foi feita uma grande festa. Quando os troianos estavam dormindo, os gregos começaram a sair de dentro do cavalo e exterminaram. E a grande guerra começou ali. Eu vou apresentar aqui para vocês. Professor, eu acabei de me lembrar. Só que dessa aqui, eu, se não me engano, eu já vi essa história contada com Vikings. Sério. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Existem duas histórias muito importantes que contêm a essência do espírito grego. Tcharam! A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares, na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas, com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros pelo amor de uma bela dama. Obrigado, obrigado. Eu sou Homero e não só criei as maiores histórias do meu tempo, mas também escrevi muitos poemas. Eu não sou demais. A Ilíada narra a história de uma famosa guerra, a Guerra de Troia. Ela durou 10 anos e começou com um concurso de beleza. Acontece que Paris, príncipe de Troia, foi nomeado um dos jurados para eleger a mais bela das deusas. Afrodite, que era a deusa do amor, estava muito ansiosa para vencer e prometeu a Paris que, se ela ganhasse, iria dar a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Tenho que ganhar, tá? Como Afrodite ganhou, Paris se sentiu no direito de raptar Helena, a mais bela mulher da época. Mas o problema é que Helena era esposa de Menelau, um poderoso rei grego. Menelau ficou enfurecido e contou tudo a seu irmão, o poderosíssimo rei Agamenon, que ficou ainda mais irritado. Agamenon declarou guerra a Paris e aos troianos. Nessa guerra, heróis como Aquiles e Heitor tornaram-se figuras lendárias. Eles lutaram bravamente pela honra de seu povo e pela proteção de seus amigos. Outro herói que ficou famoso por conta da Guerra de Troia foi Ulisses. Ele era muito esperto e utilizava sua inteligência de uma forma muito especial. Foi ele que criou um incrível plano para vencer os troianos. Ulisses simulou uma retirada e deixou um enorme cavalo de madeira como presente junto às muralhas de Troia. Então, os ingênuos troianos levaram-no para dentro da cidade, e quando caiu a noite, os soldados gregos escondidos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia de surpresa. Assim terminou a guerra. Tudo graças a esse artifício inteligente de Ulisses, que deu a vitória aos gregos. Esta é a história da Ilíada e de como terminou a Guerra de Troia. Nossa próxima história é a Odisseia. Esse livro narra as aventuras de Ulisses, que demorou 10 anos para poder voltar à sua terra natal. Ulisses viveu aventuras incríveis. Lutou contra monstros marinhos, sereias sedutoras, gigantes de um olho só, bruxas malvadas e muitas outras peripécias. Vamos voltar um pouco para falar de quem escreveu essas duas histórias que são a base de toda a literatura ocidental. Bem, acredita-se que foram narradas pela mesma pessoa, Homero, um poeta cego. Infelizmente, ainda sabemos muito pouco sobre esse misterioso trovador, mas ele continua influenciando nossa forma de contar histórias há milhares de anos. Agora vocês viram um pouco da história da Grécia, dos gregos, né? Dos troianos, os dois livros, né? Ilíada e Odisseia, né? Também conta uma lenda que Odisseia também foi uma grande guerreira, né? Ela foi uma grande guerreira e o livro é inspirado no nome da Odisseia, que é uma mulher que foi uma grande guerreira na época.
E as histórias de Ulisses também, eu já ouvi um monte de histórias do Ulisses também. Dizem que há uma história também que Ulisses morava numa ilha bem distante. E Ulisses teve uma briga com Poseidon. Poseidon é o deus dos mares. Na mitologia Professor, não se correto, não é Poseidon? Poseidon. Poseidon. Eu acho que é Poseidon. Poseidon. É um nome... Depende da pronúncia, tá? Eu conheço os deuses gregos, eu conheço. Mas eu sempre ouvi chamarem de Poseidon. Poseidon. Pois é, mas é Poseidon. Isso geralmente é Poseidon, mas é Poseidon. Correto. Então, Poseidon era o rei, deus dos mares, né? O deus dos oceanos, deus das águas. E Ulisses teve um desentendimento com Poseidon. Então, Poseidon, quando Ulisses veio para a guerra ajudar os troianos, Poseidon não permitiu Ulisses voltar para a sua ilha, encontrar sua esposa, seus familiares. E quando Ulisses ia para o mar, Poseidon colocava as sereias para lutar com Ulisses, grandes povos, bichos do mar, né, monstros marinhos. E aí daí saiu muitas histórias. Depois a gente conversa um pouco sobre ela. Tradição oral. Transmissão de saberes que é feita oralmente pelo povo de geração em geração, como costumes, lendas, orações, canções e vários outros tipos de texto. Então vamos lá. Então isso é a tradição oral, né? É transmitida, igual que eu estou contando para vocês. Essa é a transmissão oral. É transmitida pela fala, não é? Exatamente. Por isso que a contação de história é um meio de Tradição oral. comunicação. Comunicação. Lembrem disso. A história é um meio de Comunicação. De comunicação. comunicação. Não esqueçam isso, pelo amor de Deus. Não esqueçam. Pois até falei no começo, vou repetir um pouco aqui também, né? A contação de história nos possibilita um resgate de tradições, realmente, né? Igual o Taino falou no começo, né? De trazer essas coisas de geração em geração, mas ela também é um meio de Comunicação? Comunicação. comunicação. Assustei. A história não é uma linguagem, não é simplesmente uma história, não é uma linguagem corporal. A história é um meio de comunicação. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Escreve que ele escreveu a história, tá vendo não, Cecília? Segue o escreve, segue o toca violão, segue faz tanta coisa, mulher. Vamos lá, poema épico ou epopeia. Gênero literário narrativo bastante extenso que conta por meio de diversos fatos históricos e heróicos sobre personagens e reis ou lendários. Eu vou passar um pouco aqui para vocês terem um pouco mais de noção sobre esse poema épico. Poema épico. Esses filmes medievais, vocês veem bastante essa questão de poemas épicos. Bom. Pronto, aqui a poesia grega. Bem breve.
Ouvindo, gente. Como é que você aprende uma história? Ouvindo. O senhor tirou. Tirei, era só para vocês terem uma noção. É em outro idioma, mas isso aí ele vai contando a história dessa forma, com esse violão. Ou então eles chegavam, por exemplo, em praças públicas, mas não são praças tão modernas como essas nossas, né? As praças eram um espaço, né, da rua que tinha feira e tudo mais. E eles se levantavam lá e começavam a cantarolar essas histórias sobre os personagens, sobre Ulisses, sobre Xena, sobre Hércules, sobre Aquiles, sobre Pompeu, sobre Júlio César, sobre vários personagens. Vamos lá. Que história marcou sua infância? Como você poderia contá-la? Questão 1. Vai ficar para casa. Isso aqui vai ficar para casa, viu, pessoal? Pessoal, só essa questão vai ficar para casa? A 2 também. Anotem aí, página 51. Cinquenta e três também vai ser para casa? 52 e a 53. Ótimo. O senhor bota no Google Sala, viu, professor? Sim, senhores. Então vamos lá. Continuamos, vamos para a página 54. Eu vou colocar no mural, viu, gente? Lá no Google Sala. Por uma arte de contar histórias. Quem pode ler o primeiro parágrafo? Eu, professor. Rocha. Aqui. Por uma arte de contar histórias. Ah, como é importante na formação de qualquer criança ouvir muitas histórias. Escutar histórias é o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser leitor é ter todo um caminho de descobertas e de compreensão no mundo absolutamente infinito. Pronto, né? Ser leitor é ter todo um caminho de descobertas e de compreensão do mundo absolutamente infinito, né? É isso que eu tô falando, que eu venho falando para vocês. A leitura nos abre, nos dá possibilidades, nos dá caminhos, nos abre nossa mente para ter outras ideias. Como, por exemplo, Ronald chegou agora, no fim da aula. Aí, o que acontece? Vocês começaram a aprender agora a história de Ulisses, né? Vocês aprenderam a história de Ulisses, a história do povo grego, a história de Troia. E a partir dessas histórias, vocês podem criar outras histórias, vocês podem imaginar a história de uma forma diferente, podem criar possibilidades. Tava dormindo, Ronald? Pois vai, leia aí o segundo parágrafo para a gente, da página 54.
Sim. Sim, senhorito. Eu tô pedindo pra tu ler. Professor, é o de artes ou é o oficina de negócios? É o de artes. Segundo parágrafo da página 54. O primeiro contato da criança com um texto é feito, em geral, oralmente, é pela voz da mãe e do pai. Contatos de fada, trechos da Bíblia, histórias inventados, tendo a gente com personagens narrativas de quando eles eram crianças. E tanta coisa mais contada durante o dia, numa tarde de chuva ou à noite, antes de dormir, preparando um sono gostoso e reparado, embalado por uma voz amada, e poder rir, sorrir, gargalhar com as situações vividas pelos personagens, com a ideia do conto ou com o seu jeito de escrever de um autor, e então pode ser um pouco cúmplice desse momento de humor e gozação. Então vamos lá. Ai, que pena. Mas vai dar certo. Então, o primeiro contato que nós temos é com a história de nossos pais, né? Quando nós somos bem crianças, os nossos pais contam a história. Você já prestou atenção que nossos pais sempre têm uma história. Aí, se sentar aí no chão, tem a pulga. Quando eu era pequeno, eu sentei no chão, tinha tomado banho, sentei no chão, a pulga veio, faz mal, né? O pai de vocês também tem essas histórias? Menino, se comer baião faz mal. A mulher comeu baião uma vez quente e foi correr, a mulher morreu. Né? Tem essas histórias? Ou então, deixa eu ver o que aqui. Menino, se tu comeu a manga e tu bebeu leite, vai morrer. Porque uma mulher uma vez comeu a manga e bebeu leite, foi muito mal para o hospital. Ou então, menino, não vai pro meio da rua, não. Porque se tu for pro meio da rua, vai passar o velho do saco e vai te levar, viu? Olha, bichinho. O velho do saco vai te levar. O pai de vocês já disseram para vocês, né? O homem do saco, o velho do saco, o carro preto.